E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, de incrível, inesquecível. Um dia pra ficar na história, né? Anderson Barros aqui com vocês. E a gente tem um convidado incrível, Emílio Munaro. Emílio! E aí, pessoal, beleza? Olha, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Vamos bater aquele papão. Vamos, e já você senta que eu vou falar o currículo dele. Mas antes... Melhor sentar. Melhor sentar e prestar muita atenção, porque esse cara tem história pra contar. Mas antes, eu vou pedir pra você, como nosso convidado de honra, puxar a fila das frases de inspiração desse episódio. Certamente. Tem uma frase que me acompanha demais no meu dia a dia, nas minhas apresentações, que é a seguinte: a educação não muda a sociedade. As pessoas mudam a sociedade. Portanto, essa é a tônica de que nós temos que imaginar, de que a educação não muda a sociedade, a educação muda as pessoas mudam a sociedade. Paulo Freire, excelente educador, ano passado fez 100 anos, se estivesse vivo, mas ainda muito lembrado entre todos aí, grandes pensadores do Brasil. Fundamental, é isso. Grande Paulo Freire. Vai lá, Alberto Reutemann, depois frase, Zende, vamos lá. Frase de Ayrton Senna em homenagem ao nosso convidado. Na adversidade, uns desistem, outros batem recordes. Grande Ayrton! Bela Vai lá, frase! É pra começar a semana acelerada. Que lindo, que emoção. Eu trouxe Gandhi, já que a gente tá falando aqui de frases inspiradoras, né? A real é que eu precisava trazer uma frase sobre o contexto do episódio, mas eu quis trazer outra, e tá tudo bem. Gandhi, viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Boa. Nosso objetivo não é gerar aprendizado aqui? Grande Bora. fase. Sempre! Grande Muito bom, muito bom. Adorei as frases, tenho a minha aqui também. E é bem contextualizada para o sofrimento que a gente está passando essa semana. Todos nós, todas nós. Feminismo é a noção radical de que mulheres são seres humanos. E eu queria dedicar esse episódio a todas as mulheres vítimas deste ser chamado Giovanni Quintela Bezerra, ex-médico. Nós, mulheres, e eu ouvi essa frase essa semana, a gente toma uma goleada por dia nesse país. E dessa vez passou dos limites. De verdade, eu tô emocionada aqui. Eu nem combinei com os meninos, porque isso me tirou do prumo. Eu não consegui escrever sobre isso. Acabou. A gente não pode mais se calar. E coincidentemente, essa semana a gente tinha soltado uma pesquisa, porque já estávamos construindo uma reportagem para a revista Caótica a respeito dos micromachismos que existem ainda dentro das organizações. Um hospital é um ambiente profissional também. E tudo aquilo que foi desrespeito com as parturientes também é desrespeito com todas as mulheres que estavam ali ao redor. É um ambiente corporativo também. Então fica aqui registrada toda a resignação do podcast Caos Corporativo, fica aqui registrada a nossa revolta e que isso jamais volte a acontecer. Jamais. Toda a nossa revolta, o nosso repúdio a essa vergonha que aconteceu essa semana aqui no nosso país. De verdade, a sensação é de que a gente regrediu muitos e muitos anos de evolução, mas muitos. Eu achei que a nossa sociedade estivesse já em outra escala de evolução espiritual. E eu acho que um acontecimento desse nos traz a uma regressão horrorosa. Mas eu só quis dizer isso porque a gente não podia deixar passar em branco. Foi uma revolta grande e eu espero que essa resignação, que essa revolta que todo mundo sentiu, que seja transformada em ações de verdade para que os machismos que acontecem todos os dias dentro das organizações sejam sim denunciados, sejam filmados, seja feita a justiça. Muito parabéns à equipe que conseguiu fazer isso acontecer. Incrível. Né? Sem dúvida, um profissionalismo e é algo humanitário acima de tudo, é aquilo que você disse. Nós precisamos. Eu acho que aquilo que você traz, a boa parte disso é a exposição que as coisas estão acontecendo.
Hoje, nada mais está ficando embaixo do tapete. E é isso que tem que acontecer. Porque talvez tudo tenha acontecido a todo momento, mas começar a descortinar tudo isso e trazer as evidências para que as providências sejam tomadas é o mínimo que nós temos que fazer enquanto sociedade. Exatamente. E o que a gente ouve das mulheres, o tema deste episódio é outro, mas a gente não podia perder o timing para trazer esse assunto. O problema é que as mulheres sofrem ainda muito sozinhas. Ainda tem muita dificuldade em falar. Então é isso, que fica esse exemplo, né? De que quando a denúncia acontece, a justiça pode ser feita. É isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos, bora lá. Estamos Nosso começando. episódio. Depois do editorial de Amanda Costa. Boa, vamos que vamos. Sem ensaio. Porque eu acho que eu não conseguiria escrever sobre isso. Estamos começando. Estamos com a temporada Os Desafios do Trabalho em Equipe no ar. E hoje nós vamos falar sobre como fazer combinados e acordos, o quanto isso é importante para o trabalho em equipe. Lembra que eu falei para você sentar, que eu ia falar aqui o currículo desta pessoa incrível que nos presenteia com a sua presença aqui no estúdio hoje? Pois é, Emílio Munaro, palestrante, educador, professor de inglês com certificação internacional, graduado em tecnologia da informação, MBA pela Hotman Business School na Universidade de Toronto, no Canadá. Enfim, foi executivo durante os últimos 25 anos em grandes empresas, né, como Microsoft, enfim, ex-vice-presidente do Instituto Ayrton Senna. Uau. Por isso o Alberto trouxe a frase do Ayrton Senna. Um apaixonado pela educação, uma pessoa que definitivamente muda o mundo e muda as pessoas com quem ele tem contato, né? E atualmente é vice-presidente de Relações Institucionais da ANEB. É assim que se fala? Ou é ANEB? ANEB, Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. Apaixonado por antropologia, já visitou mais de 111 países, ou melhor, 111, já tem mais um, já vai para 112. Na verdade, são mais 5 países, seremos 116. 116 em breve. Bem-vindo, Emílio Munaro! Isso! Faltou só uma coisa aí no currículo dele. Faltaram muitas coisas. Que é o seguinte, dizer que ele é uma pessoa incrível, viu? Que Também. isso ele não ia escrever, mas a gente pode falar a respeito do Emílio, né? Emílio é incrível, um dos caras mais inteligentes, se não o mais inteligente que eu conheço. É verdade. Conversar com você, Emílio, é um sopro de vida. É muito legal. Obrigado por estar conosco. Muita generosidade da parte de vocês, Anderson, Alberto, Amanda. Gratidão, sou eu quem digo, por estar aqui e participar com vocês desse programa. Obrigado, A gente que Emílio. agradece, porque a gente quer que você conte tudo pra gente. Uma pessoa com tanta experiência, com tanto conhecimento a respeito do ser humano, claro que vai agregar muito nesse nosso tema. Afinal, trabalhar em equipe é algo sobre o que a gente sempre fala, mas a gente tem ainda muita dificuldade. Não é isso, meninos? É isso. E para começar, né, e puxar aqui o gancho, né, do nosso episódio, a gente tá nessa temporada de trabalho em equipe, cara, e fazer acordo, claro que é fundamental pro trabalho em equipe, mas eu iria além, né? Fazer acordo é importante pra vida, né? E as pessoas têm uma dificuldade tão grande com fazer bons combinados, tanto para expor claramente aquilo que elas Que esperam, deseja, né, exatamente. dos outros, como inclusive quem recebe a proposta de um determinado acordo se manifestar claramente com sim ou com não, né? Eu acho que é uma baita via de mão dupla, porque eu já cansei de ver dentro das organizações, inclusive, as pessoas, não, tá bom, dá pra fazer assim, e depois simplesmente não entrega porque ela também não teve a coragem suficiente de dizer que aquilo não ia acontecer. Então tem bastante coisa pra gente falar aqui, né? Então vamos direto na veia, Emílio. Como é que a gente faz bons combinados? Como é que a gente consegue fazer bons acordos para ter uma equipe incrível, na tua visão? Olha só, isso que o Anderson falou tem um nome, ele chama-se assertividade na sua comunicação. Então, para que você faça os acordos, em primeiro lugar, né, você tem o desafio de estar trabalhando em equipe. O primeiro deles, você tem que estar com a sua resiliência emocional, você tem que estar equilibrado aí com sua autoconfiança daquilo que você é capaz de fazer. Só que você não trabalha sozinho, você trabalha com outro, né? E o engajamento com o outro é extremamente importante. E um dos pontos mais importantes é a assertividade na comunicação.
O que é assertividade na comunicação, Emílio? É falar sim ou não e esclarecer as coisas. Não deixar a bola pingando, pessoal. Não dá pra ficar, não, deixa que eu falo. Não, você pega essa, eu pego. Não, depois a gente combina. Deixa que eu deixo, né? Deixa que eu deixo. Não dá pra combinar depois. Os combinados eles têm que ser estabelecidos no momento em que o trabalho em equipe está desenvolvendo-se e, mais que isso, eles têm que ser registrados para que você possa, a posteriori, fazer um acompanhamento daquilo que está acontecendo, né? Se os acordos foram estabelecidos, se estão sendo executados, para que realmente o trabalho aconteça da melhor forma possível. Agora, isso seria o primeiro passo, né? E a gente sempre acha que está combinando. Todo mundo, ninguém acha que não está combinando. A pessoa sempre acha que foi clara, né? E agora, como fazer isso, então, né? Eu sinto, muitas vezes, nas pessoas, uma dificuldade em se comprometer. Porque dizer sim ou não diz respeito a se comprometer. E, muitas vezes, essa é a dificuldade que justifica justamente o dizer sim ou não. O deixa que eu deixo, que você falou, né, Anderson? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em se comprometer? Porque, na verdade, isso traz exposição por parte delas. Muitas vezes, o comprometimento de um profissional requer que ele tenha conhecimento para fazer aquela parte que lhe pertence ao trabalho. E para que ele não negue isso, para que ele não assuma o não conhecimento daquilo, ele prefere recuar. É o que a gente vê, por exemplo, mas muitas também não vezes, diz não. Não diz não, exatamente. Então, muitas vezes, e aqui vem um recado, galera, está no trabalho de equipe, não se sente confortável em fazer aquela parte que foi cabida a você, ou não está claro o que tem que ser feito, pergunte. Existe um outro componente. A gente falou aqui de você estar bem consigo mesmo, né? Resiliência emocional. A gente falou aqui do engajamento com o outro, de assertividade nessa comunicação. A terceira macro competência importante aí é o quê? São 3 competências que se comunicam entre si. Empatia, respeito e confiança. Então, desde que você estabeleça respeito com a outra pessoa, você pode simplesmente questionar absolutamente tudo. E você que está do outro lado, imagine você que está organizando ali o trabalho em equipe, pratique a empatia e com confiança na sua equipe, faça o contrário. Pergunte para a pessoa para ver se ela entendeu exatamente aquilo que você quer que ela entregue no final do trabalho. Emílio, e nesse entorno que você está trazendo, que é muito legal, né? As empresas, elas cada vez mais, elas estão tendo que entregar resultado. Eu acho que muitas delas ainda aprenderam um pouco com o que aconteceu no Covid, né? De tentar equilibrar o aspecto humano com essa empatia. Você acha que a gente tem espaço para evoluir no sentido de trabalhar todo esse aspecto de combinados, de respeito ao ser humano e gerar resultado? Eu queria te ouvir se essas questões são conflitantes ou dá para conciliar. Não, veja, Alberto, eu entendo que elas não são, elas aparentam-se ser conflitantes, mas elas não devem ser, porque o bom resultado de combinados num trabalho em equipe é que vão gerar o resultado que você precisa. Se eu puder aqui chamar a atenção de um ponto primordial, é da liderança desse trabalho em equipe. Eu já tive 2 grandes experiências, uma na Microsoft e outra, coincidentemente, no Instituto Ayrton Senna, onde eu tinha que fazer coordenar um trabalho de um virtual team. Eram pessoas que não reportavam diretamente para mim, portanto, parece que é mais difícil, né? Mas é aí que eu tive que estabelecer um respeito de relacionamento com elas e deixar muito claro o que nós tínhamos que alcançar enquanto equipe. E outra coisa muito importante. Pessoal, o sucesso é coletivo. No trabalho em equipe, o sucesso é coletivo, ele não é individual. Se você acha que o seu trabalho vai fazer a diferença, não é isso que vai acontecer. É a coletividade de todos que fazem parte desta equipe é que vão produzir bons resultados. Maravilhoso. Deixa eu trazer uma história para ilustrar um pouco disso que a gente está falando, porque no limite, né? A gente sempre acha que faz isso muito bem. E eu sempre achei que fiz isso bem. Desde que veio líder, putz, isso já faz aí mais de 20 anos. É uma com história... essa carinha de criança. Pois é.
Com essa faixa Aliás, de tenista. Com essa faixa de tenista. É, novo estilo. Isso né, é um novo eu diria. visual que você está Aliás, adotando? você podia falar para os nossos telespects o porquê dessa faixinha. Você vai revelar ou vai deixar no mistério? Você que sabe. Não, tá tudo certo, né? E quem vem acompanhando os nossos episódios passados, né? Já viu algumas coisas. Já tem sempre algum adereço na cabeça, né? Já vou vir com plumas, inclusive, Adoro. né? Eu pensei que ele estivesse se preparando para virar índio. Na verdade, né, colocando a faixa, as penas viriam a posteriori. Não é o isso. caso. Não é o caso. Talvez. Eu me machuquei, gente. Eu tive uma queda, eu bati com a cabeça, eu quase parti dessa para outra. Imagina. Mas tô aqui, firme e forte, e a faixa me ajuda aqui Tinha na te minha buscar minha lá. proteção. A segurar né? o curativo. A segurar curativo, a fazer esse negócio tudo. Mas tô aqui, viu? Então não desistam. né? É isso que eu queria ressaltar, né? Com a cabeça costurada, ouvindo musiquinha do amigo, É. sofrendo bullying, não É canta verdade. musiquinha, com a cabeça machucada e aqui com a gente no podcast Caos Corporativo. Vamos Boa. embora! Então vamos lá. Parabéns, hein? Samba Lelê, conta aí qual que é a tua... Não. Aquela musiquinha, né? Fala a sua Samba história. Lelê. Agora, inclusive, os ouvintes até cantaram meu Deus do a céu. música. Pois é. né? O Samba Lelê tá doente? Tá Samba com a- Lelê tá Não, doente, é isso? não. Ok. Muito bem. Não pode. Isso é Agora que bullying. já passou o pior, tá tudo bem. Tá bom. Mas a história que eu ia contar é a seguinte, porque a gente sempre acha que faz isso muito bem. O começo da minha carreira, gente, eu era líder de um time comercial. Eu era líder de um time comercial. O que faz um time comercial, pelo amor de Deus? Vende. Vende. Vende, né? Vende coisas. E aí foi muito engraçado que uma vez eu tive um cara no meu time e ele, né, não performava muito bem, aí veio aquelas coisas de empresa grande, a gente precisa enxugar quadra e tudo mais. Meu chefe falou, né? Então quem são as pessoas que a gente vai ter que desligar? Eu falei, manda esse cara aqui porque, puxa, não tá acontecendo, né? Eu já falei com ele, o negócio não vai. Ele falou, nossa, Anderson, mas eu acho que ele é tão bom. Eu falei, mas não tá acontecendo, você não pediu aqui, gente, né, pra gente enxugar o quadro e tudo mais? E aí eu indiquei o nome dessa pessoa e o meu chefe foi, na época, né, resistente a essa ideia. Falou, não, Anderson, eu vou testar ele em outro time pra ver o que vai acontecer antes de desligá-lo. E aí chegou lá no outro time, o que esse rapaz fez? Bateu o recorde. Arrebentou. Virou um dos primeiros, né? Ele virou um dos primeiros colocados no outro time comercial que ele foi, que só tinha outro líder. E o Mas que o fazia... teu líder falou sobre isso pra Exatamente você. a mesma coisa, né? Meu líder na época falou, então, Anderson, as equipes habitualmente são reflexo dos líderes que tem. Né? E aí, Nunca esqueceu disso. Gabriel Ginebra, pois é. Gestão de incompetência. Mas era minha Adoro primeira esse equipe, livro. a gente não tinha a menor Você ainda ideia não do tinha como é que lido ainda fazia Gabriel isso. Ginebra. Imagina, eu tinha Então vamos ouvir o... Mas, só pra completar a história, depois de algum tempo, eu perguntei pra esse profissional, cara, o que tinha acontecido? Me fala, o que mudou nessa realidade? Porque eu queria saber, de verdade, Mas eu você queria foi pedir saber. um feedback, uma boa Claro. prática. Mudou né? o chefe. Aí ele falou, Anderson, você acredita? Eu adorava trabalhar com você, mas eu fui lá trabalhar com o fulano de tal agora, né? E é engraçado, porque você me deixava ficar sem vender, mas ele não me deixa. Tá vendo? Aí eu fiquei com essa cara que a Amanda tá fazendo e falei, ora, né? Aquilo que é óbvio. Caraca! Aquilo que é óbvio. E você muitas era o legalzinho vezes pra carambinha. Era, É isso aí, super. cara. Você né? era o legalzinho. Não seja um líder legalzinho. É legalzinho, é Porque eu diferente achei que de era legal, óbvio, né? É Eu achei líder, que era óbvio que ele tá num time comercial que ele sabia o que ele precisava fazer. Que era vender. líder claro. bom é diferente de líder bobo, mas eu queria ouvir o Emílio nesse sentido, né? O Andy falou uma frase do chefe, né? Toda equipe é o reflexo do líder que tem. Você acredita nisso? Faz sentido? Não faz? Eu acredito absolutamente, com concordância máxima, e eu acho que isso se repete em absolutamente tudo, e inclusive não só nos ambientes corporativos, nos ambientes escolares, nos familiares, nos ambientes políticos, onde as pessoas, elas se veem, né? Você quer não, o líder de uma organização, de uma escola, de qualquer organização como um todo, ele passa a credibilidade que você precisa para que você se inspire nele, né? Você teve bons líderes, Emílio? Conta um pouco o que você consegue dizer um pouco o que você aprendeu de cada um deles, assim? Sim. Né? Eu tive muito bons líderes durante toda a minha carreira. O primeiro deles foi o Carlos Pavarini, com quem eu trabalhei. Eu estava iniciando a minha carreira executiva. Eu tinha somente 20 anos de idade. E aos 21 eu já liderava uma equipe de 45 pessoas na nossa extinta Varig, né? Eu fui gerente de reservas e atendimento a clientes da Varig aqui no Brasil, uma empresa aérea com mais de 90 anos. E o Carlos Pavarini foi minha grande inspiração. E o que é que me chamava a atenção dele?
nessa inspiração. Era a forma com a qual ele nos tratava. Ele era extremamente respeitoso com cada um dos seus profissionais e sabia nos ouvir. Ele nos ouvia para entender quais eram as dificuldades e como é que ele aportava soluções. Eu tive um segundo líder que marcou muito a minha vida durante algum tempo, o Jorge Sucari Neto, que é o atual presidente, inclusive, da Abra Software, né? Uma das maiores revendedoras de software do Brasil. Um cara muito sensato. O que eu mais aprendi com ele foi lidar com números, análises numéricas, informações para tomada de decisão baseada em evidência científica. Um terceiro que foi altamente inspirador, Emílio Meoca. Emílio Meoca, ele foi presidente da HP, presidente da Compaq, foi presidente da Microsoft, foi vice-presidente mundial da Microsoft, hoje está como membro de conselhos lá nos Estados Unidos, e é um cara que me passou o quanto que para a liderança você precisa ter exatidão e controle. Por exemplo, uma reunião com o Emílio começava no horário. A reunião começava às 14. Começava às 14, não às 14h01. Pode parecer bobagem. Não, Emílio, ai, que coisa chatice. Não, não é. Era uma questão que ele tinha. E ele sempre colocava uma reunião de trabalho em equipe, inclusive, que ele sempre requeria. 14 horas nós começávamos, até as 14h10 você fazia uma abertura, um aquecimento, um warm-up da sua reunião para explicar o que era. 10 minutos finais de terminar, fazia o wrap-up. Ou seja, vamos agora então pegar o que a gente fez de combinado aqui, registrar os combinados. Foi ele que me deu uma das maiores lições sobre trabalho em equipe. E por fim, Paulo Cunha, conhecido como Pacu, que hoje está na Amazon, ele me mostrou o lado humanístico da liderança. Então, eu misturo esses 4 líderes para que eu tenha, de fato, né, a essência de um bom líder quando conduz principalmente um trabalho em equipe. E eu já quero pedir desculpas pro time pela reunião que eu atrasei hoje. Eu vou me... Depois disso... como eu tenho agido, né? O Wendel atrasou 1 minuto, já começou errado, né? Eu atrasei 7 minutos. 7, perdoável. Mas eu vou falar, sabe que a gente até brinca aqui, né? Que a gente tem uma placa ali na cozinha da gente, que aliás a nossa cozinha aqui na sede da Escola do Caos do Armazém, ela é aberta, né, misturada ali junto, porque a gente acha que nem cozinha e nem nada deve ficar escondido, né? Tudo deve ser muito transparente, às claras. E tem uma placa, não sei se você viu essa placa, Emília, a hora que a gente descer, você dá uma lida lá, se você não viu, mas tá escrito assim: proibido dançar na cozinha, mas se quiser pode. Essas são as regras aqui na Escola do Caos. Mas, brincadeiras à parte, eu acho fundamental que a gente tenha disciplina, né? Que a gente se respeite. E muitas vezes a gente é muito pontual com o cliente, por exemplo, enfim, com compromissos externos, e a gente não se respeita internamente, né? Os mesmos métodos que a gente aplica, ou a mesma pontualidade, ou a mesma gentileza, às vezes. 2 pesos, 2 medidas, né? Exatamente. Então, e eu defendo, né? Acho que a gente precisa ter autenticidade, né, na vida e, obviamente, consequentemente, no trabalho. Então, quem nós somos com os nossos clientes é quem a gente é dentro de casa, nas nossas reuniões internas, né? Então, Anderson, é bom que você não atrase a próxima reunião. Autenticidade. Isso que você falou, Amanda. Chama feedback ao vivo. É assim que chama. Vocês sabiam que eu estudo religiões há 30 anos, né? É um curso de teologia mesmo, de fato. E nós costumamos dizer, enquanto espiritualistas, de que o seu mundo externo reflete o seu mundo interno. Portanto, em inglês, para quem nos ouve aqui de empresas multinacionais americanas, é walk the talk. Ou seja, você tem que fazer aquilo que você, de fato, acredita e impõe. Então, não dá para você ser uma pessoa de um lado e tentar ser outra do outro. Não dá. Ou você realmente tem um paralelismo disso, né? E é, de fato, aquilo que você é internamente, você é externamente, ou a gente não chega a lugar nenhum. Né? Sim, isso tem tudo a ver com o trabalho em equipe, né? Eu acho que essa questão de fazer acordos e combinados, porque aqui a gente foi abrindo várias janelinhas e adorei todas elas, né? Mas voltando para o nosso tema principal, tem muito a ver com a questão que a gente vive questionando o sistema de comando e controle dentro das organizações. Então, fazer bons combinados
na minha opinião, e quero ouvir vocês sobre isso, tem a ver com isso. Se a gente consegue fazer bons acordos e bons combinados, a gente consegue sair um pouco dessa cultura nociva, ruim, que não funciona mais para esse nosso novo mundo de comando e controle. Vocês não acham? E eu quero até exemplificar um pouco disso que você falou em algo meio doido que eu vi acontecendo há alguns dias. Dentro, né, de um projeto no qual eu estou envolvido, que era o seguinte. Pensa, a pessoa A pediu para a pessoa B tal coisa. A pessoa B foi lá e entregou algo completamente diferente e desalinhado das expectativas. Aí a pessoa A falou, não é isso. A pessoa B foi lá e fez outra coisa. E entregou de novo. E a pessoa A continuou falando, não é isso. Gente, o que custa também, muitas vezes, quem recebeu algum determinado tipo de incumbência, né, ou tarefa, ou delegação, se o negócio não está claro, chegar e falar, gente, eu estou entendendo a coisa desse jeito, porque fazer um bom acordo é pressupor que existe clareza de todas as partes. E muitas vezes eu vejo dentro das organizações ainda acontecer esse negócio, não, porque a gente não pode perguntar, senão eu vou dar a impressão que eu não sou bom o suficiente, que eu não estou preparado, né, o suficiente, e muitas vezes isso traz uma lentidão para todo o processo, e isso não aconteceu faz 2 anos, não, viu? Tô falando de algo que veio aqui das 2 últimas semanas e eu fiquei ali de camarote, né, acompanhando, porque era uma troca interna e eu não sabia se eu podia interferir naquele processo ou não, né? Mas eu vi a coisa acontecendo na minha frente e falei, gente, que coisa mais doida, né? Isso é uma coisa importante porque acontece todos os dias, né? A Amanda falou um negócio super legal dos combinados, né? Você não vai ter um feedback efetivo se você não tiver tido alinhamentos e combinados anteriormente, né? Um feedback, ele precisa ser dado fundamentado num combinado. E a comunicação que você disse, Andy, ele vai totalmente ao encontro disso. Porque muitas vezes a gente não delega, a gente delarga as coisas. Né? E é muito legal a gente olhar esses memes que aparecem pela internet, acontece muito disso. Né? Você está delegando alguma coisa, a pessoa está fazendo assim, e a hora que você pergunta, se você perguntar, né? Me diz agora o que você entendeu, Emílio. A pessoa fala uma coisa completamente diferente. E a gente se culpa muitas vezes, ou então se protege, né? Se culpar seria ótimo, né? Eu mandei o e-mail, ele que não leu. Eu mandei o áudio, ele que não entendeu. Parece que eu fiz o meu papel. Como é que você vê isso, Emílio? Ainda existe muito problema nas organizações de comunicação, de entendimento e falta, inclusive, de austeridade, de assumir. A gente não se comunica bem. Existe, e eu acho que isso vem de um legado, inclusive, da nossa forma educacional. Hoje, as nossas crianças e jovens que estão em escolas, posteriormente adultos que estão nas universidades, eles não são convidados a questionar, a perguntar, a tirar suas dúvidas. Ao contrário, né? Aliás, eu me lembro de uma vez que eu era novo ainda na época da universidade e eu tinha um amigo que estudava na universidade no Largo de São Francisco, fazia Direito. Uhum. Ele dizia que você não podia levantar a mão para fazer uma pergunta a um mestre ou a um doutor durante a sua aula de Direito. Isso é inadmissível. Que loucura. Como é que você vai aprender algo, tirar uma dúvida se você não pode se comunicar? Então, eu sinto, Alberto, que isso vem de um legado, né, que nós, enquanto sociedade, acabamos passando. Chegamos nas organizações, ficamos sim com aquele receio, como você colocou, de dizer, não entendi bem isso, não vou perguntar, senão vão achar que eu sou o burro da história. Exato. E não é verdade, entendeu? Eu acho que tem que ficar claro. É muito importante, nesse trabalho que se faça em equipe, que é o tema da nossa conversa de hoje, que a liderança desse trabalho em equipe, em primeiro lugar, esteja preparada para fazê-lo. Uhum. Em segundo lugar, que as pessoas estejam autoconfiantes daquilo que elas vão aportar de conhecimento. Em terceiro lugar, que exista essa iniciativa da comunicação e a assertividade. Ou seja, saber o que está sendo perguntado, o que está sendo pedido e o que é que eu vou ter que entregar. Em quarto lugar, é importante que você se coloque no lugar do outro, estabeleça essa empatia, né? Tenha respeito pelo que o outro vai falar, independente de qualquer coisa, por mais esdrúxulo que aquilo possa parecer, não é? E tenha confiança entre essa equipe. Uhum. Se a equipe não estiver unida diante de uma base de confiança, o trabalho não vai sair, né? Em quinto lugar, tem que ter organização, pessoal. Isso é o objetivo de autogestão. Documente o que vocês combinaram, para ver se ficou claro para todo mundo. E a última, e não menos importante,
abertura ao novo. Galera, na boa, quando você for para um trabalho em equipe, não leve somente a sua bagagem daquilo que você sabe da sua vida, seja da sua vida acadêmica, seja do seu background profissional. Esteja aberto a ouvir outras oportunidades. Outras pessoas podem vir a ter outras ideias e tá tudo bem. De repente, a ideia que o cara teve, talvez um cara muito menos experiente que você está valendo. E você passe a trabalhar em cima disso. Então, na verdade, são os elementos, na minha opinião, que levam uma equipe de sucesso aí, não é? State of the art, para fazer um trabalho em equipe muito bem feito. Ah, fundamental, gente. Eu acho que já puxando o nosso episódio aqui, né, pros Ah, nossos não, finalmente, não puxa, Andy. Tá bom. Tô brincando. Ela falou pra... Você viu como é conversar? Ah, não puxa. Querido que você puxasse. Puxa, Não, né? mas é porque a conversa tá tão boa, Puxa deu vida. dor no coração Passa aqui. tão Eu rápido. queria só trazer, né, um ponto. Se comprometa e execute. Né? Eu acho que essa é uma dica, pelo menos que estava aqui na minha cabeça, né? Porque eu canso de ver gente nas organizações que fala que vai fazer porque acha que vai ser mal visto se disser não. Porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar não. Sim. Né? Pois eu acho, e desculpa de fazer só uma aspas aqui, eu acho, hoje, eu respeito muito alguém que fala não pra mim. Eu também. Eu respeito muito pessoas que falam não. Por quê? Porque mostra que quando ela se ela tá dizendo não para aquilo que eu tô propondo, mostra que ela tá comprometida com outras coisas, Exatamente. né? Então, assim, a gente tem que se comprometer. Então, dizer não para uma pessoa pode sim fazer ela entender que você é uma pessoa comprometida com outras coisas e vai chegar a sua hora. Exato. E o ponto aí é o seguinte. O pior disso, né, são aquelas pessoas que falam sim e depois acham que você não vai lembrar. E aí depois não entrega o que prometeu. Então é o seguinte, sim é sim, não é não. E se o seu sim precisar virar não, recontrata esse negócio. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. E eu queria complementar com um ponto que você trouxe que eu acho super relevante. No momento em que houve, né, a conversa entre os profissionais para que o trabalho em equipe seja realizado com os combinados e tudo mais, putz, a tua parte não vai dar para cumprir, volta e fala antes de uma próxima verdade. reunião. Não no dia que acontecer. era da Não no entrega, dia, né? antes do prazo. exatamente. Porque a galera tende a dizer o seguinte, não, né? Não, putz, no dia lá eu vou dizer para eles que eu não consegui fazer por causa disso. Isso já não adianta, porque Não, o prazo já foi. É. Então, assim, comunique-se, ressoe, diga, olha, aconteceu um imprevisto, não consigo entregar no prazo, fui acometido de uma situação ou de outra, e tá tudo bem. Agora, é importante, por isso que eu falei do componente de confiança entre os membros do time. Se essa confiança é necessária para que você se sinta confortável em trazer isso e trazer na hora. É melhor que isso venha o quanto antes e nós tenhamos tempo de fazer recombinados aí do que o trabalho não acontecer e você descobrir isso somente na hora. Sim, é verdade. Emílio, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Tem muitos líderes que nos assistem e provavelmente esses líderes estão lidando com equipes que a coisa não está legal. Não ouviram esse podcast ou não assistiram esse podcast, né, que a gente está gravando agora, né, mas adorariam ter voltado no passado para poder, de repente, tentar construir uma equipe legal. Qual que é a tua dica para um líder ou para uma líder que está com uma equipe aos frangalhos, que não tem hoje, de repente, o respeito ou não tem a confiança e que precisa dar uma reviravolta, precisa tomar uma atitude para tentar resgatar a motivação, o alinhamento, talvez até o respeito dos seus membros, né? Estamos falando aqui de conversas cruciais. Um líder, uma líder que está vivendo uma situação difícil e precisa começar de algum lugar. Qual seria uma primeira iniciativa para levantar a poeira e dar a volta por cima? A gente começou, né, o episódio de hoje, cada um falando da sua frase célebre, e tem uma aí que é tão maçante, mas é verdade, né? Assim, nunca é tarde para ser feliz. Então, assim, cara, eu tô com a minha equipe, infelizmente chegou no momento em que eu não consegui mais essa união e tudo mais. O que eu preciso fazer? É um exame de consciência inicial da liderança. Como nós dissemos durante o episódio de hoje, o time vai refletir o seu líder. Então, se o líder
não está conseguindo promover uma integração dentro da sua equipe, algo está acontecendo entre o líder e os seus liderados. Então, a primeira coisa é ele fazer uma autoanálise, né, estabelecer-se aí enquanto líder o que é que ele tem feito ou o que é que ele não tem feito que poderia estar levando a essa situação. A segunda coisa é chamar esses profissionais para uma conversa muito aberta. Existe na ciência o estabelecimento do vínculo, né? A gente usa muito isso nas ciências da pedagogia. E o estabelecimento do vínculo nada mais é do que você estabelecer confiança com a pessoa com a qual você vai trabalhar. E, de novo, ninguém precisa gostar de ninguém. Ninguém precisa amar ninguém. Eu preciso contar essa história rapidinho. Teve uma vez que eu estava numa empresa e era uma diretora uma diretora de educação e ela falou assim, você não gosta de mim? Eu falei assim para ela, eu não sou pago para gostar de você, né? Se eu puder fazer meu trabalho e gostar de você, muito melhor. Agora, se eu tiver que fazer meu trabalho e para isso a gente não vai estar bem, está tudo bem. O que eu sinto é o seguinte, reservem-se que as vidas pessoais, né, elas são reflexos das suas vidas profissionais, mas você não tem que, obviamente, ser amigo de todas as pessoas com as quais você trabalha. Você precisa estabelecer respeito com elas e esse lastro de confiança que está ligado ao respeito é esse vínculo para que ela resgate, sim, o que é que está de errado. E, por fim, né, assim, Alberto, a pessoa tem que estar aberta ao feedback. Eu costumo dizer que feedback não se dá, se recebe, né? Porque as pessoas falam, me dá um feedback. Será que você quer ouvir de fato qual feedback eu tenho no seu respeito? Então, não adianta. Então, não é dê feedback, não, receba. Então, olha, eu quero receber um feedback seu. Então, me conte de fato o que você acha que está acontecendo. Onde é que eu tenho errado? Quais são as minhas rooms for improvement? Quais são as minhas oportunidades de melhoria que eu tenho como um líder dentro dessa organização? E para isso, humildade, né, gente? Sim. Gente, vamos lá, né? Até cruzei a perna aqui. Gente, ser líder é muito difícil. É muito difícil. Eu tô imaginando quem tá nos assistindo, nos ouvindo agora, a pessoa já lá no alto flagelo, bicho. Porque o Alberto falou de se a pessoa tem uma equipe ruim, que não tá performando, o que ela tem que fazer. A responsabilidade é e dela. Tá certo, e a gente falou isso esse episódio todo, a responsabilidade da pessoa, a equipe é péssima, a responsabilidade é da pessoa. Já tá com uma equipe ruim. Ainda descobre que a responsabilidade é dela. Já tá com uma equipe ruim ou está fazendo a equipe ser ruim? Pois é. Culpado. Pois é, mas assim, eu também quero fazer uma ressalva aqui importante. Né? É claro que a gente tem que olhar para os nossos erros o tempo todo, porque a gente cresce a partir deles, são os aprendizados que a gente tem enormes a partir dos erros, mas a gente também precisa se amar, né? A gente precisa também reconhecer tudo que a gente tem de bom, todo mundo tem alguma coisa de bom, né? Então, mesmo esse líder que está errando, mesmo esse líder que está com uma equipe ruim, por alguma razão fez uma escolha equivocada, ele tem alguma coisa boa ali. E precisa se agarrar, às vezes, nisso, no que a pessoa tem de melhor, se reconhecer seu valor, para poder olhar para frente. Porque senão a gente também entra aqui numa espiral de se até vitimizar. Que é o lance da autoconfiança. Exatamente. Exatamente. E Amanda, vamos deixar uma coisa clara, né? O Andy trouxe isso como uma observação aqui. O líder não tem que ser bonzinho, ele tem que ser líder. Né? E muitas vezes a reação da equipe é em desfavor àquela situação, porque estão sendo cobrados por algo que deveriam ser cobrados. E está tudo certo. Cabe à liderança realmente fazer esse papel de cobrança, que talvez, no teu exemplo, você não fizera com aquele profissional, o outro fez, ele vendeu. Então, como você disse, Amanda, ser líder não é fácil, não. O limiar entre uma coisa e outra é muito próximo, claro, né? E não tem manual de instrução. Você vai ter que agir dentro de um bom senso, obviamente, daquilo que é a tua experiência e experiência de relacionamento. 2 anos e meio de podcast Caos Corporativo no ar. Não vai ter um episódio maior do que esse, porque a gente não vai conseguir cortar nada. Porque a conversa é muito boa aqui. Faz meia hora que eu falei que a gente estava indo pro final, né? Isso mesmo, a gente não consegue parar de falar com o Emílio. A gente precisa aproveitar a tua presença aqui ao máximo. A gente vai fazer a temporada Emílio. Temporada Emílio, adoraria.
Mas a gente no começo, eu achei que a gente fosse conseguir falar sobre isso, porque no começo eu expliquei que o Emílio é vice-presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. E a gente não conseguiu falar durante a conversa. Eu tenho certeza que o nosso telespect, que o nosso ouvinte, ficou curioso para saber que associação é essa, que trabalho que se faz. Ainda mais que durante o episódio a gente falou da relação entre o sistema educacional que nós temos hoje e os profissionais que acabam chegando ao mercado, né? Então, por exemplo, nós temos um sistema, a gente já tem uma sociedade que evoluiu muito, né? Tanto em questões sociais, tecnológicas, a gente está muito diferente, mas as aulas ainda são salas com carteiras, com a lousa, com alguém falando e uma turma ouvindo. Né? Então precisa evoluir muito a educação. Sem poder perguntar muitas vezes. E sem poder fazer pergunta. Então a educação precisa evoluir muito. Nessa associação, o que é que vocês fazem? Estão planejando essa revolução? Exatamente isso, a gente nem combinou nada. Mas eu não podia sair daqui sem fazer essa pergunta. Então, a ANB ela surgiu em 2020, no ápice da pandemia, quando nós vimos que a educação havia sido altamente impactada. Vocês devem se lembrar que quando nós tivemos as práticas de distanciamento social, praticamente nós tivemos lockdown em tudo, e a educação não foi diferente, mas depois tudo voltou, a educação não voltou. Foi a única coisa no Brasil que não voltou, foi a educação. Os shoppings voltaram, as praias voltaram, né, mas as escolas não voltaram. Então, aí nós nos vimos, né, pressionados a isso. Nós temos uma líder incrível, né, chamada Maria Inês Fini, que é a nossa presidente. Para quem não se lembra, Maria Inês Fini foi presidente do INEP aqui no Brasil, né? É uma das maiores sumidades em educação. Só para vocês terem uma ideia, no ano em que eu nasci, Maria Inês, eu não estou falando sua idade, ela estava fundando... Um pouco. Ela estava fundando, ela já era doutora, né? E ela estava fundando a universidade da Unicamp, né? A escola de pedagogia da Unicamp foi fundada por ela. E em 1969, 1970. Ela é a mãe do Enem aqui no Brasil, né? Então, a Maria Inês Fini é considerada a mãe do Enem. Ela que criou, né, o Enem. Então, dela veio essa ideia de que nós tínhamos que nos reunir enquanto profissionais de linha de frente. Então, nós nos reunimos, a Maria Inês Fini, a Valéria de Souza, eu, Emílio Munaro, o professor Lino de Macedo, o professor Fernando, pessoas que pensam a educação de uma forma muito, muito estruturada. E nesse trabalho era trazer o hibridismo. O que é o hibridismo? É você aprender de diferentes ângulos, de diferentes perspectivas, não somente uma ou outra. Quando nós estávamos na pandemia, a tecnologia fazia parte. Então, aprender com a aula presencial, com a aula remota, era uma forma de hibridismo. Mas o hibridismo vai bem além disso. É como você pode, por exemplo, aprender matemática, não é? Numa aula de culinária. Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai dar uma aula de fração para o seu filho fazendo pizza. Você fazendo ali a massa da pizza, você corta ali os 8 pedaços, você vai tomar 2 deles e você vai dizer que aquilo é 2/8. Isso é uma aula de matemática, só que dado de uma forma diferente. Isso é o hibridismo, é isso que nós estamos fazendo, levando para acelerar essa recuperação que nós temos aí pela frente da educação brasileira. Parabéns. Sim, parabéns. Muito legal. E dá para puxar esse papo para educação corporativa também. Sem dúvida, sem dúvida. Tá tudo ligado, né? Afinal, as crianças que estão na escola, daqui a pouco serão os profissionais que estarão no mercado de trabalho. Eu tenho uma sugestão para vocês aí de um podcast. Já aceita. Alguém se contrapõe? O número de profissionais que foi contratado durante a pandemia e que sequer tiveram a oportunidade de conhecer o seu colega de trabalho no face-to-face. Né? Não tiveram a oportunidade de se conhecer somente através da tecnologia. Então, eu acho que resgatar isso, entender como foi esse momento, esse sentimento, o que ele sentiu ali naquele momento, quais foram as fragilidades, né? E quais foram as vantagens de você poder trabalhar tão próximo ou distante dessa pessoa. Fica a dica. Excelente. Aceita. Bora!
Que pena, hein? Ai, meu Deus. A Nós temos gente que não consegue falar tchau pro terminar. Emílio. Coitado, o Tá Emílio bom. a gente tá segurando ele aqui, poxa Vamos, vida. vamos resolver isso? Vamos resolver. Vamos resolver isso de um jeito simples? Vamos. Você volta. Volta! Obrigado, Emílio. Então, feito. Assim a gente consegue se despedir. É isso aí. Muito obrigada, Emílio Gratidão a você. Munaro. Gratidão. Muito obrigada a você que esteve aqui com a gente nesse bate-papo delicioso e tão rico. Podcast Caos Corporativo volta na semana que vem. Mas não esquece de ativar suas notificações, se inscrever no canal. Negócio de sininho. Aperta os sininhos, compartilha com os seus amigos, convida mais gente, né? Pra passar por aqui, ouve a gente no Spotify, nos tocadores de podcast e assim por diante. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Seu tchau, Emílio. Tchau, pessoal. Até a próxima. Ah, tua Tchau, frase. tchau. O final, frase? o final. O sucesso é coletivo. É isso Oi, aí. tem um, Tchau, tchau. negócio, tem um negócio de vamos que vamos. Isso aí. Aqui é Vamos adiante, pessoal. Vamos adiante. Vamos adiante. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.